Paz do Senhor para a igreja. Podeis assentar, irmãos? Quero agradecer na pessoa do pastor Edson, a pastora Cláudia, a irmã Ide, todas as irmãs do Círculo de Oração, por essa honra. É uma honra poder ocupar um lugar para falar sobre o reino de Deus. A presença dele, a essência da presença dele é o que nós buscamos. Então, eu quero agradecer a toda a igreja, estender esse agradecimento a todos vocês. A Detag Setorão é uma igreja muito querida minha. Tenho história já com algumas pessoas aqui. E obrigada, pastor Edson, pela confiança, pela liberdade, pastor Paulo. E eu não posso falar o nome de todos, alguns adolescentes que já são jovens, que eu estava olhando. Então, assim, Deus vos abençoe. Que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa igreja. Que a mão do Senhor se derrame em abundância de presença sobre vocês e sobre o lar de vocês. Essa é uma igreja em que o Senhor tem propósito e tem projeto. E então, fiquem firmes, porque Ele está vivo. Ele está vivo e está no meio de vocês. E por onde vocês forem, o Espírito Santo está junto. Então, muito obrigada. Irmãos, o tema de hoje é deserto. Deserto. Posso mexer nisso aqui? Eu sou muito boa com esses trem, não. Deserto. Por vezes, nós queremos tirar o deserto da nossa caminhada. Por vezes, nós queremos tirar aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa caminhada rumo ao céu. Nós queremos. Até circula, às vezes, no nosso meio, uma crença de que está em luta. Isso não é coisa de Deus. Mas a Bíblia está repleta de desertos. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que passaram imensos desertos, até chegarem no ponto em que Deus queria e desejava e propositava e planejava onde eles estivessem. Então, se eu não sei como você está aqui hoje, mas Deus o sabe. Eu não sei porque hoje foi um dia de festa. Parabéns a todas as mães. Sou mãe, sou avó, é uma felicidade, mas nós temos as nossas demandas em casa. Comemos, bebemos hoje, comemoramos, choramos a ausência daquela mãe que já partiu, que já não está entre nós. Comemoramos as que estão, comemoramos as que virão, mas ainda temos as nossas lutas. Após os comes e bebes, nós temos a vida. E nós temos as nossas pelejas ali. Então, eu vou trabalhar com vocês, em nome de Jesus, na misericórdia, sob as mãos do Senhor, esse tema, deserto. E aí, eu queria lembrar algumas coisas para os irmãos. Deserto é lugar em que não adianta plantar. Não dá para regar. Não se espera uma colheita. Não se espera que rapidamente ou a longo tempo alguma coisa de muito abundante vá surgir. O deserto é lugar de sequidão, muito quente durante os dias, muito frio durante a noite. Muitas pessoas morrem no deserto. Caminham, se fatigam e desistem. Tropeçam, caem e não mais se levantam. Então, eu queria pensar nessa perspectiva desse terreno muito árido, muito seco, muito mórbido, mas que Deus não nos deixa. Ele está ali, Ele está lá. Nós cantamos aqui que a gente quer a essência da presença. Então, levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória, porque eu vou dizer já de entrada, não tem deserto que pare um homem e uma mulher de Deus.
Não tem. Não tem deserto que engula um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que esteja no propósito de Deus. Dói, tem choro, tem pranto, tem navalha na carne, mas a gente passa. A gente passa, porque Ele vai à frente de nós. Ele é quem conduz, é Ele quem toma a direção. Então, vamos lá. O deserto é um tempo em que eu creio pelos textos bíblicos, que é um tempo em que o Senhor nos chama a despertamentos. Despertamentos. O povo de Deus, a passar por desertos, precisa despertar. Despertar para quê? Para o deserto. Estamos passando por um tempo de aflição. É tempo de despertar para quê? Para orar, para jejuar, para ler a palavra, para buscar comida e bebida na fonte. Então, se você está passando por um deserto, entenda uma coisa, o Senhor está te chamando para uma conversinha bem de pé de orelha, bem pertinho com você. A questão é que muitas vezes nós negamos, nós rejeitamos no nosso parco cristianismo o deserto. Nos arraiais cristãos, estar no deserto não é coisa boa. Estar no deserto não é uma coisa para um homem e para uma mulher de Deus. Mas o deserto é lugar de despertamento espiritual. Porque quando nós estamos no deserto, se temos comunhão, se temos convicção do Deus que servimos, nós nos voltamos para Ele. Nós olhamos para Ele. Nós esperamos nele. Nós cremos nele. E o deserto passa rápido? Eu não sei. Eu só sei que deserto tem tempo de validade. Tem prazo. Ele não é para sempre. Não dura para sempre, mas no tempo que o Senhor permite que você passemos por deserto, Ele está lá. Não desanime, não desfaleça, não desvie, irmão. Permanecemos, pois, firme naquele que nos chamou. Nós atravessamos agora há pouco um grande deserto e ainda não sabemos se terminamos, que foi o Covid. Desertão. Deserto enorme. Quantos adoeceram? Quantos tombaram? Deserto. Ficou a saudade. Ficou o medo. E o medo que a gente teve? Deserto, irmãos. A Bíblia está repleta de homens. Hebreus, a galeria de Hebreus 11 está lá para falar dos heróis da fé. E a Bíblia diz que alguns foram cerrados ao meio, homens e mulheres que foram torturados, que foram enforcados, que foram crucificados. E diz assim, homens e mulheres dos quais o mundo não foi digno. E eles passaram por grandes desertos. A gente abre a Bíblia e vê Abraão, lê a história de Moisés, vê a história de Davi, vê a história de mulheres, de Ruth, de Noemi, deserto. E nós hoje estamos vivendo uma sociedade que nega a existência ou quer fazer de conta que ela não existe, que a dor não existe e é real. Porque nós temos remédio para tudo, não é, irmãos? Nós temos remédio para tudo. Doeu a unha, tô achando que eu vou. Então a gente já quebra, a gente já corre para a UPA, para o pronto-socorro, para a farmácia. Farmácia virou um shopping. Não sei se a percepção é compartilhada, mas as farmácias de hoje elas são tão bonitas. Vocês já perceberam isso? Você entra numa farmácia, parece uma vitrine. De exposição de quê? De venda de saúde. Não estou criticando o comércio, mas eu estou dizendo assim, os valores mudam. E aí a gente deposita a nossa esperança em cápsulas, em pozinhos mágicos. Eu sou psicóloga, em terapia. Vamos lá na psicóloga que ela vai resolver tudo. O psiquiatra vai dar um remédio. Não resolve, irmãos. Alguns desertos, quando o Senhor nos convida, a gente vai ter que passar. Você vai ter que passar. A diferença é com quem você quer passar. Com as farmácias,
com os psicólogos, e eu não estou fazendo porque eu sou psicóloga, os psiquiatras, as clínicas, as autoajudas, os livros legais que te animam, que falam que você é cristão, se você não crê em Deus, você não tem Deus na tua vida, você não ora. Não estou fazendo um recado contra isso, uma propaganda. Eu estou dizendo que no momento em que Deus te chama e te pega e te leva para o deserto, não tem escapatória. Você vai passar pelo deserto. Não tem jeito. Vamos ler a Bíblia? Marcos, o Evangelho de Marcos. Eu vou obedecer bem o horário, viu, irmã Idê? Em nome de Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos 1. Marcos 1. Coloque-se de pé, irmã, em reverência àquele que vive e reina para sempre. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus, quando Jesus entra, quando a palavra é dita, os anjos se colocam de pé. Levantem-se, honrem ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a palavra dele. Diz assim, a partir do versículo 10 do Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali Jesus esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Esse texto fala de Jesus após o batismo. Fala que o Espírito Santo desceu em forma corpórea e foi ouvido uma voz que disse a respeito de Jesus: Este é o meu Filho amado em que eu tenho prazer. E o texto segue no contínuo. E o mesmo Espírito, é o mesmo, não foi o Espírito de Satanás, não foi o maligno, foi o mesmo Espírito Santo que desceu, disse que Jesus era a alegria do coração de Deus. Esse mesmo Espírito pega Jesus e o impele. Impelir é levar com força. Não é um convite, não é uma alternativa. Pode ficar de pé ainda, irmãos? Eu vou orar com vocês. Impele Jesus para o deserto. Impelir é levado com força. Levado com força para ser tentado por Satanás por 40 dias. Os demônios estavam lá, mas os anjos o serviam. Vamos orar? Pai querido e santo, é a tua palavra. Senhor, vai de encontro à tua igreja, porque ninguém aqui tem nada para entregar, a não ser o teu doce e meigo Espírito Santo, porque é a tua igreja, é a tua noiva. Trata com cada um, Senhor. Eu não sei, o pastor Edson não sabe, talvez a liderança da igreja não saiba, não esteja acompanhando, mas, Senhor, tem pessoas aqui que estão passando num deserto, tem pessoas aqui que estão se sentindo sozinhas, tem pessoas aqui que estão desanimadas. Pai, olha para eles nessa noite. Olha para cada um de nós, porque temos vivido desertos. Passamos por um deserto tão grande agora, Senhor, nos últimos 3 anos. E isso nos impactou, isso nos sacudiu, isso nos trouxe um alerta de que a vida passa e de que somos meros mortais. Ministra no coração de cada adolescente, de cada criança, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. Senhor, fala, porque tu sabes o que tem acontecido neste lugar e com estas vidas. Põe a tua mão de misericórdia sobre a vida do pastor Edson, da pastora Cláudia, e usa o Senhor com autoridade e misericórdia sobre este rebanho, para a glória e o louvor do teu nome. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu vou pegar aqui no texto bíblico a primeira experiência. O deserto é propósito, é plano de
Deus. Foi necessário a Jesus passar pelo deserto, porque se Jesus não passa pelo deserto, ele não teria chegado à cruz. Entendem que se a gente não passar pelo deserto, a gente não cumpre os propósitos do Senhor, porque Jesus, enquanto homem aqui nessa terra, 100% homem, era 100% Deus, mas ele ainda tinha uma luta para ser vencida carnalmente. Jesus teria que passar pela morte, ele tinha que se doar, como lá no Antigo Testamento diz, Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito. E isso quando Jesus desce as águas do Rio Jordão, que o Espírito Santo desce, o Espírito Santo pega Jesus e leva, impele, com força. Agora é tempo de deserto, filho. Agora, quando a gente vê Jesus lá no Calvário bradando, está consumado, do que a gente está lendo ali, irmãos? A gente está lendo de um homem que foi se esvaziando desde a eternidade até morrer no Calvário. E isso foi doloroso para ele aqui na terra, na estrutura de ser humano como eu e você. Então, quando o Espírito Santo impele Jesus para o deserto, com a finalidade de que Jesus deveria ser tentado por Satanás, vocês acham que Deus estava brincando de salvar a igreja? Que Deus estava brincando de salvar nossas vidas? Não. Deus não estava brincando. Deus estava dizendo da seriedade que é cantar aqui na frente. Eu quero a tua santidade, eu quero ser santo, eu quero a tua presença. Jesus está dizendo, tem preço. Tem preço. Tem coisa para deixar para trás. No deserto, você vê Jesus levando mochila aqui? No deserto, a gente não vê Jesus tendo preparado anteriormente para estar no deserto. A Bíblia diz que João Batista batiza Jesus, quando ele sobe as águas, o Espírito Santo aparece, diz que ele é o filho da alegria e já leva ele para o deserto. É no repente. É assim. A gente está bem aqui, está tudo tranquilo e o deserto chega. E chega chegando. Seja através de uma enfermidade, seja através de um desemprego, seja através de uma morte, de um luto no meio da família, seja através de um relato de uma separação. O deserto chega, irmãos. E como é que a gente vai passar no deserto? Sabendo que no período de deserto, Satanás está lá para esbofetear a nossa face. Ele está lá. Essa semana eu ouvi de uma mulher, ela disse assim, questão de adultério no casamento dela. Ela me disse assim, irmã, eu vou te dizer uma coisa, que eu estou com dificuldade de sair na minha vizinhança, porque o povo fala assim, uai, ela não é crente? Ela não vivia evangelizando, chamando a gente aqui para a igreja? E agora está aí, ó, não cuidou da casa dela. Satanás, ele vem para quê? Para matar, roubar, destruir, te humilhar, nos humilhar, fazer-nos lembrar da nossa humanidade. Tem alguém aí que não tem pecado, que não tem problema, que não tem dificuldade? Levante a mão. Porque é disso que se trata. Nós estamos em alguns momentos aqui nesse mundo, Jesus disse, vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por aflições, mas em alguns momentos a Bíblia mostra homens e mulheres que passaram para além de aflições. Eles passaram por deserto. Noites longas de choro e lágrima. Dias de sol causticante na cabeça e olhar e falar, eu não vejo solução para isso, Senhor. Eu não sei onde que isso vai dar. Eu não sei se as minhas forças vão chegar até lá. E a gente olha para a gente e vê o quê? Frustração, dor, tristeza, coração dispara, a lágrima rola e o deserto não acaba. Eu durmo, levanto e continuo no deserto. Como é que a gente faz, irmãos? Então, o texto bíblico me diz o seguinte, que o deserto tem propósito, é projeto de Deus na minha e na sua vida. Não é coisa de Satanás, não.
Satanás, ele tenta, ele vem para roubar, matar e destruir, vem. Mas algumas provas que nós passamos na nossa vida, irmãos, é a escola de Jesus Cristo de Nazaré, dizendo, muda, te acalma, desce, fecha a boca, ou então abre a boca. É ensinamento. Sabe o que é quando a gente entra na escola e a professora vai ensinar a gente a ler e a criança fica muito quietinha, muito caladinha, muito assim, esperando a resposta certa? Esse é o nosso papel em alguns momentos no deserto. Cala, fica quieto, espera. Deus vai chegar. Ele é Deus. Só que o seguinte, agora é a hora do deserto. E não tem como você passar para o próximo estágio sem passar por aqui. Então, para você chegar na faculdade, você fez o ensino básico, o fundamental, o ensino médio, até que você chega a cursar um nível superior. É a escola de Deus. E Jesus passou. Por que nós não passaríamos? Por que nós ainda temos um evangelho da prosperidade que diz que isso não é coisa de Deus? Se você tem intimidade com o Senhor que você serve, você vai saber. E é em qualquer idade. É em qualquer idade. Criança sofre. Adolescente sofre pra caramba. Porque eu já trabalhei com adolescente anos. Jovem também sofre. Então, se o nosso mestre passou, o texto está dizendo, em alguns momentos, o Espírito de Deus também te impele para o deserto. Ele leva a gente para o deserto com força. É com força, irmãos. Por quê? Porque ele vai trabalhar na tua estrutura. Ele vai trabalhar naquele lugar que a gente pensa assim, não, aqui está tudo tranquilo. Não está, não. Jesus fala, eu ainda preciso ajustar alguns parafusos. Eu ainda preciso modelar um pouquinho mais. E aí Deus vai fazendo na nossa carne, não é Satanás. Quem trabalha na tua vida para você chegar no reino do céu, para um dia a gente morar lá no céu, é Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo. Ele é o Consolador, amado. Essa parte é linda, né, irmãs? E vou enviar o Consolador. Glória a Deus, nós temos o Consolador, mas ele é professor. Ele é professor. E ele sabe porque ele veio habitar em nós. Você pega de Gênesis a Malaquias e você vai ver Deus Pai se manifestando através dos profetas. Mandando o profeta para avisar o povo do pecado. Vem Jesus, os 4 evangelhos, Jesus andando entre nós. Mas Jesus amou tanto, que ele fala, eu vou mandar um que vai habitar em vocês. E sabe o quê? Você não consegue esconder nada dele. Você não consegue colocar uma maquiagem nada. Quando o Espírito Santo sonda, ele fala assim, é o som do coração, eu vejo a estrutura dos ossos, eu sei por onde caminham os teus pensamentos. E ele fala, e não está bom, eu vou mudar isso bem aqui. E nisso bem aqui é onde a gente não quer que ele mexa. E Jesus vem para mexer. Ele vem para tirar do lugar. Jesus vem e abala. É isso que o texto me permite dizer. O Espírito Santo impele Jesus com força, é quase que empurrado para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Por 40 dias. É isso que o texto está dizendo. Então, a primeira verdade desse texto, entre outras, é que o Espírito Santo, muitas vezes, nos leva para o deserto. Não é o diabo. Nem toda luta, nem toda dificuldade é Satanás na nossa vida. Porque a gente tem essa mania de estar dando autoridade e poder que ele não tem. Saiba de uma coisa, você tem o selo do sangue de Jesus. Ele só pode ir até onde Deus deixa. Ele não vai entrar na tua casa com morte se Jesus falou, não é para matar. Ele não vai entrar com a doença se Jesus diz, não é para adoecer. Ele só vai até onde Deus permite. Agora, seguinte, tem que ter intimidade. Nesse tempo aqui, em que Jesus estava no deserto, você vê Jesus orando. Você vê Jesus orando. Ele não fugiu, ele não correu, ele esteve no deserto falando com Deus. E aí o texto diz, e Satanás estava lá, o próprio. Não mandou ninguém, não. Ele foi o próprio lá. Então, primeira experiência desse texto.
O Espírito Santo, quando tem propósito na tua vida e na minha, ele leva a gente para onde ele quer. Para onde ele quer. Para experimentar o que ele deseja. Para fazer do jeito, de um modo tal que você vai ser na medida que ele estabeleceu para você. Jesus tinha que tomar a medida naquele deserto do homem que estava iniciando o seu ministério e ia morrer na cruz do Calvário. Segunda experiência do texto. Se você olhar em alguns momentos da Bíblia, o que o texto vai nos permitir dizer? Que Jesus, que Deus permite que os homens passem por deserto. E aí me vem à memória um texto, lá de Deuteronômio 8, que diz o quê? Que o Deus, quando tirou o povo do Egito, o que ele fez com o povo, irmãos? Deuteronômio 8, se não me falha a memória, diz assim, e Deus pegou aquele povo, aquela multidão que Moisés tirou do Egito e fez eles ficar no deserto por 40 anos para humilhá-los, testá-los e conhecer a natureza deles e saber se eles realmente teriam o coração voltado para ele. O que aconteceu com a geração, irmãos? Tombou inteira no deserto. Só os mais jovens sobreviveram. Para que Deus levou eles para lá? Para testar, para humilhar e saber do quanto a gente é ou deseja ou será fiel a Ele. Deserto. Deserto. A segunda experiência, o deserto tem tempo certo. Então, primeira coisa, é Deus, muitas vezes, todas as vezes, Elisete, sim, todas as vezes Deus permite alguma coisa acontecer conosco. Alguns desertos são um projeto dele especificamente. Eu tenho certeza, o pastor Edson falou bem aqui, que quando ele foi consagrado a ser pastor, foi a mãe dele que estava do lado dele. Mas o pastor Edson sabe das lutas que ele, enquanto homem, ser humano, passou até chegar ali naquele altar para ser consagrado ao pastoreio. Lutas internas, temores por fora e tremores por dentro. Apóstolo Paulo. Então, a primeira experiência é Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto. O texto diz isso. A segunda coisa, deserto tem tempo certo. Por quantos dias? 40 dias. O que Deus está dizendo para nós, igreja? Entendam algo, que quando eu levo uma serva minha para o deserto, eu sou responsável. Sou eu que vou cuidar, sou eu que vou manter, sou eu que vou dar estrutura para ele passar. Você não vai ficar sozinho no deserto. Ainda que, por muitas vezes, nós temos outro dizer, o céu está de bronze. Deus, tu não me ouve? Deus, cadê o Deus que eu tanto prego? Cadê o Deus que eu canto, que eu adoro? E Deus fica em silêncio. Como que dizendo? Vai mais um dia. Aguenta mais um pouco. Chora mais. Se humilha mais. Desce mais. Por quê? Porque nós somos arrogantes. Porque nós somos presunçosos, nós nos achamos muito inteligentes, nós nos achamos muito bonitos, nós somos a geração mais do que hiper, mega power moderna. Nós somos a geração do bam, bam, bam. Aí vem uma bactéria e coloca todo mundo preso dentro de casa. E a gente fica o quê? Pianinho. E quando foi para a gente voltar para a igreja, irmãos? E o medo? Não foi? Eu tive medo. Eu olhei e falei, eu? Aí a gente colocou máscara, era álcool o tempo todo, não foi, irmãos? Cadê toda a nossa tecnologia? Geração do celular, a geração da tecnologia, a geração da palma da mão. Eu quero saber, eu clico aqui e a gente fica apressadinho, a gente rapidinho perde a paciência e já quer resposta bem rápido, não é? O celular demorou 1 segundo para responder, o computador a gente já está agoniado.
E Deus está falando, tem o tempo, não adianta tu ficar vexada, não. Não adianta tu te apressar, não. Não adianta tu querer adiantar o tempo, porque não vai ser. Vai ser um mês de 30 dias, um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias, até que tu desça. Enquanto tu não descer, enquanto tu não te consertar, enquanto não for do meu jeito, enquanto tu não estiver de acordo com a minha vontade, tu não sai do deserto. Eu sei o tempo, mas tu não sabe. Eu sou o dono do tempo, mas tu não é. Eu tenho a solução, mas tu não está enxergando nem um palmo diante do teu nariz. Mas tu está arrotando que tu é alguma coisa. Tu acha, eu acho, nós achamos que somos muito importantes. E Deus está dizendo, o tempo do deserto tem tempo certo. É um tempo que eu demonstro todo o meu poder, em que eu estou soberana, sentado sobre a redondeza da terra, olhando para vocês como baratas tontas que vocês são. Me desculpe, irmãos, mas é disso que Deus está falando aqui. E essa igreja está passando por uma luta. Pastor Edson, me perdoe, mas é porque o povo está com o nariz empinado. A igreja está morrendo porque eu não ia falar isso, mas eu vou dizer, porque tem coisa aqui que Deus quer fazer. Tem a presença da liderança, mas alguns irmãos estão... Cuidado. Não coloca a noiva de Cristo no deserto, não, porque só quem pode levar para o deserto é o Espírito Santo de Deus. Você não pode, eu não posso. O pastor Edson está aqui para servir a igreja em amor com a pastora Cláudia. E acontece que tem gente se levantando, que não faz e nem deixa ser feito. Cuidado. Deus leva para o leito. Deus ainda recolhe. Deus ainda é Deus que faz justiça no meio da igreja dele. E essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Só está aqui quem o Senhor quer que esteja. E se Deus abençoou, abençoado está. Não tente ficar entendendo o que Deus está fazendo. Vai no Espírito, irmão. Vai na obediência. Porque deserto tem tempo para começar e tem tempo para terminar. E só quem estabelece deserto na vida de um crente, na igreja, é Jesus Cristo de Nazaré. Busque a presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Não seja pedra de tropeço. Porque por esse motivo muitos caem, tropeçam e ficam prostrados no deserto por desobediência. Está lá o povo. Até Moisés, que é conhecedor da Bíblia, que sabe, não entrou na terra prometida, por quê? Porque o povo perturbou tanto a mente dele, o povo deu tanto trabalho, que Moisés, ao invés de falar na rocha, o que ele fez? Ele feriu a rocha. E Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai, você vai ver, eu ainda vou deixar você ver, mas você não vai entrar. E Moisés tombou no deserto. Fisicamente, ele tombou no deserto. Homem de Deus, usado e chamado por Deus, mas tombou no deserto. Por uma coisinha. Que a gente fala assim, nossa, meu Deus, só porque ele tocou na rocha? Sim, Deus falou para ele falar. Ele tocou. Entende que quando vocês estão cantando aqui na frente, ministério de louvor, vocês estão levando a igreja à adoração, ou seria para levar a igreja à adoração? E que quando a gente pega aqui o pastor Edson, os irmãos que vêm aqui, as irmãs D, vocês estão colocando mãos em coisas santas? Aí é muito fácil a gente viver o Deus da prosperidade, o Deus do tudo bem, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Deus está tratando a noiva dele no deserto para levar para o céu. A terra prometida que mana leite e mel. Lembra lá da geração que entrou na terra prometida? Quando foi que Deus desamparou aquele povo, irmãos? Apesar da desobediência. Neemias, capítulo 9, vai falar disso. Neemias diz assim, aquele povo foi rebelde, aquele povo tinha um coração duro, dura cerviz, reclamava de tudo, nunca estava satisfeito com nada. Mas a Bíblia, Neemias 9,19 diz assim, mas a misericórdia do Senhor não se retirou deles, existiu uma coluna
durante o dia de nuvem e outra coluna de fogo. O maná desceu do céu. Deus fez jorrar a água da pedra. Deserto me permite dizer para a igreja, deserto é lugar em que a graça e a misericórdia de Deus se manifesta a você e a mim. Sabe quando você não dá conta, ele diz, eu estou junto. Sabe quando você fala, Senhor, eu vou morrer, ele fala, não vai, vai viver. Quando a gente está chorando, ele fala, enxuga as lágrimas, levanta, porque tu ainda vai caminhar um tempo. Deserto é movimento de Deus na nossa vida, mas também deserto é onde se manifesta a graça de Deus sobre nós. É onde a cura vem, é onde o maná desce. E sabe que apesar de que aquele povo tendo pecado, tendo se distanciado de Deus, tendo feito deuses lá no deserto para adorar, Deus não os deixou. É isso que Neemias 9... Eu acho aquele texto de Neemias 9 assim, extraordinário. É graça de Deus manifestada a um povo que ele está dizendo, são desobedientes, são ruins, são pessoas que não obedecem. Mas Deus fala assim, mas pela minha misericórdia, porque eu sou Deus e eu não nego quem eu sou, eu ainda vou sustentar, eu ainda vou prover, eu ainda vou deixar caminhar por 40 anos com vida. Deserto é lugar em que a graça de Deus se manifesta a você. Desperta, irmão. Desperta, igreja. A graça do Senhor se manifestou em mim e em você. Tem se manifestado na nossa casa. Mas muitas vezes nós só murmuramos. Nós só reclamamos. E Deus está dizendo, aproveita agora no deserto, acorda e olha a provisão que eu estou te dando. E olha o que eu estou fazendo. E espera mais um pouquinho que você vai ver o milagre completo. Então, deserto tem tempo de prazo de validade correto. 40 anos para o povo que saiu do Egito. 40 dias para Jesus. E para mim, para você? Eu não sei. Fala com ele. Aprenda a depender dele. Deserto é lugar em que o Espírito Santo nos chama a dizer assim, eu dependo de ti. Eu só dependo de ti. Me tira desse trono onde eu me coloquei, desse pedestal, desse nariz empinado e me coloca onde tu queres que eu esteja, da maneira como tu tens planejado para mim. Deserto é aprenda a depender. Aprenda. Por que eu preciso depender? Porque sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não faço nada. Sem ele você não vai para lugar nenhum. Para onde iremos nós? Disse Pedro, se só tu tens a palavra de vida eterna. Deserto é lugar em que a gente é levado por Jesus Cristo de Nazaré, pelo seu Espírito Santo, para aprendermos a depender e a entendermos que a graça e a misericórdia dele é abundante. A gente vive cantando, eu nado, nada. A gente não sabe o que é nadar no oceano da graça, porque a gente não reconhece o ar que a gente respira, a gente não conhece o pão de cada dia, a roupa que a gente está vestindo, o carro que você anda, a casa que você mora. Isso é nadar na graça de Deus. Quando você dobrar o teu joelho e falar, Jesus, muito obrigada, porque não tem faltado maná. Não tem faltado. Ah, Senhor, ainda não é tudo aquilo. Fica esperando. Então, quando o povo saiu do deserto, quando foi que o maná parou, irmãos? O maná parou depois, quando eles entraram na terra prometida, atravessou o rio, ele já parou o maná? A presença do Espírito Santo de Deus se afastou na coluna de fogo, na coluna de nuvem? Não. Você vai ler e vai dizer lá na Bíblia. E quando o povo, aquele povo, tombou no deserto, uma nova geração entrou. Mas diz assim, e quando o povo entrou na terra prometida e tomou posse, quando eles estavam com a mesa farta, quando eles já estavam em boas moradias, quando eles tinham plantação para ser colhida, que eles não tinham plantado, a Bíblia diz assim, e o maná cessou. Nem foi antes, nem foi depois. Foi na hora em que o povo entrou na terra, passou pelo deserto. Muitos morreram, muitos ficaram tombados no deserto, inclusive o líder deles. Mas quando eles entraram na terra prometida, a Bíblia diz que ele ainda o maná continuou
caindo sobre o povo, até que eles tivessem tomado posse de toda a terra. Sabe quando é que Deus te deixa? É nunca. Sabe quando é que Deus nos abandona? Jamais. Sabe quando é que Deus te chama para um momento de intimidade? É hoje, é agora. Irmão, é tempo da gente despertar e entender que o deserto é onde nós estamos o tempo todo, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Se tu tem emprego, é graça. Se tu tem pão na mesa, é misericórdia. Se tu tem roupa para vestir, é glória a Deus. Sabe o que Deus está pedindo para nós? Gratidão. Sejam gratos. Sejam gratos pelo que eu tenho dado. Vocês cantam, vocês dançam, vocês levantam mãos, mas vocês não me conhecem. E Jesus está dizendo, deserto. É lugar da gente aprender a depender. Então, primeira experiência é Deus que nos impulsiona para o deserto e permite. Segunda coisa, tem tempo certo. Não vai durar para sempre, irmã. Não vai ser toda a vida, vai passar. Irmã, vai passar. Irmão, está chegando no final. Só não desiste. Posicione-se firmemente. Fique firme. Aonde, Elisete? No chão. Ainda que seja no chão, tombado em oração, tombado no jejum, tombado e prostrado sobre a palavra. Não desista. Jesus está voltando. Ele está chegando para você. Ele está chegando. Seja como as 5 virgens despertadas. Tenham óleo. Tenham azeite nas suas vasilhas, porque o deserto pode ser que você não esteja, mas pode ser que você tenha passado. Mas a sua vasilha estava com o quê? Azeite. E quando o noivo disser, quando os alardeadores disserem, eis o noivo. Ai, me ajuda, irmã Idê. Irmã, me dá um pouquinho do teu azeite. Não. Tem azeite na sua lamparina. Tenha intimidade com Deus e escute Ele dizer, noiva minha, estou aqui. Vamos para a terceira parte do texto, que é maravilhosa, irmãos. A terceira experiência, primeira experiência, é Deus, é o Espírito Santo que permite e nos leva para o deserto. Segunda experiência, tem prazo. O relógio de Deus está correndo, tem prazo, vai acabar. Do mesmo jeito que teve hora para começar, vai ter hora para acabar. Fique firme, olhe para cima, não tem mais para onde olhar. Eu já olhei, Elisete, não tem mais para onde. Olha para cima, porque é de lá que vem a nossa salvação. É de lá, é do céu. É do céu, irmãos. Terceira coisa. Vamos ler o versículo? Quem não está com a Bíblia aberta, mas eu vou ler. O versículos 12, o 13. E ali esteve Jesus no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O texto confirma tudo que ele já disse. Jesus foi levado para o deserto. Satanás estava tentando a Jesus. E quando o texto fala que feras, ele não está falando de demônios não, viu, irmãos? Ele está falando de deserto. Tem o quê? Tem cobra, tem onça, tem bicho peçonhento, tem escorpião, tem aranha venenosa, tem formiga. É disso que o texto está falando. E Jesus estava correndo, de fato, perigo de vida, de morte ali. O corpo físico dele era ameaçado. Imagine você no deserto, sem luz, sem água, sem ter levado nada. No deserto. Os bichos, as feras estão lá. Satanás para esbofetear. Mas tem uma coisa. Mas os anjos o serviam. Jesus está dizendo, sabe, no deserto, eu envio anjos. Sabe lá quando você está no hospital, quando você está numa dificuldade, tem anjo. Tem anjo meu ministrando tranquilidade, ministrando equilíbrio, ministrando provisão até, fazendo quantas vezes a gente não ouve na igreja, irmãos, pessoas dizendo assim, eu estava sem ter o que ia comer, e eu não sei como. Uma irmã veio, bateu na minha porta e disse assim, o Senhor mandou te entregar. Ó, irmão, chega no final do culto, coloca assim no paletó do irmão. O que é isso, irmão? Agradece, irmão. Foi o Senhor que mandou eu colocar isso aqui.
Deus envia anjos. Anjos. Você tem noção do valor que eu e você temos para Jesus? Ele não nos abandona. Ele não nos desampara nunca. Mas, Elisete, eu estou prostrada, eu não dou mais conta. Deixa os anjos te carregar. Deixa os anjos te servirem. Porque Deus está no controle. Ele nunca errou endereço, ele nunca chegou atrasado, tão pouco adiantado. E ele sabe onde é a tua dor. Irmãos, no deserto, quando a gente lê o livro de Êxodo, que a gente lê o livro de Deuteronômio, você vê Deus tendo pacto com aquela nação. Pacto. Faça um pacto com o Senhor. Deus, eu entendo e sei que o deserto é a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Deus, eu sei que esse deserto não vai durar para sempre. Eu não sei quanto tempo, mas eu creio em ti. Vai passar. E por último, eu sei que eu não estou só. Porque uma mentira que hoje a gente ouve muito, irmãos, é o cristão falar assim, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Não tem ninguém. É mentira. É mentira de Satanás, colocando essas coisas erradas na nossa mente. Eu já pensei isso, irmãos. Jesus está dizendo, eu estou aqui. Fala comigo. Irmãos, tem hora que a gente precisa abrir as portas e clamar pelos 4 cantos. Mas tem hora que Jesus fala assim, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala comigo. E a gente fica feito barata tonta. De um lado, parece que levou uma chinelada e não sabe o rumo que vai. E Jesus está dizendo, eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Você vira para lá e diz, eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Mas a gente não para. A gente não ouve. A gente não sente. A gente só prostra. Saiba de uma coisa. Jesus Cristo de Nazaré está com cada um de nós. Irmãos, Jesus está contigo. Sabe, o texto diz aqui que os anjos estavam com Jesus e o serviam. Lá, o apóstolo Paulo fala que nós temos o quê? Deus envia os seus anjos ministradores. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo habita em você. Nós ainda vamos chorar e vamos sofrer, mas a gente não pode desistir. Faça um pacto, renove a tua aliança com Jesus, igreja. Irmão, irmã, renove a sua aliança com Jesus. Sabe o que é que impede muitas vezes nós entendermos desertos, esperarmos o tempo de Deus e percebermos a presença de anjos ministradores a nosso favor? É que a gente não tem intimidade com o Senhor. A gente vive com a Bíblia, a gente ouve louvor, a gente vem para a igreja, mas a gente não conhece a Jesus Cristo de Nazaré na intimidade. Então, um despertar enorme para a igreja de Jesus é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe que Jesus está com você? Você tem experiências com Deus? Você conhece a voz do teu Senhor? Eu não sei vocês aqui nessa igreja, mas o que a gente anda por aí percebe é um descompromisso tão grande com a santidade, com o viver para Jesus. Eu não estou falando de usos e costumes, me entenda, irmãos. Eu estou falando de intimidade com o Senhor, de você gastar ou investir tempo com o Senhor em devocionais, leitura da palavra sozinho, cantar aqui por dentro para o Senhor, dobrar os joelhos na solitude e levantar mãos para o Senhor, você e Ele. É esse tipo de pacto que Jesus está pedindo. Sejam santos porque eu sou santo. Não brinquem mais de servir a mim. Não brinquem mais de dizer que são cristãos. Não se denominem pelo meu nome, sendo que vocês não me conhecem.
É tempo da igreja estar despertada, irmãos. Nós estamos mornos. Nós estamos sentados dentro dos bancos das igrejas, ouvindo palavras que não faz uma mínima diferença para nós. Nada. A gente não grava nenhum texto do que foi falado. E aí, na hora da dificuldade, de fato, a gente não tem para onde ir. Mas se você tem intimidade com o Senhor, você sabe, você vai saber que o Senhor está contigo. Não é uma palavra de massagear o ego de ninguém, mas é uma palavra de dizer, Jesus está voltando. O que você tem para apresentar para Ele? Pelo menos a tua vida? Você tem intimidade com o Senhor? Você tem buscado a santidade? Ou você é crente cristão de fachada? Se Jesus voltar, ou tardar em voltar, diz a carta 1 aos Tessalonicenses, achará porventura fé na terra? A gente gosta muito da palavra que diz que nós vamos vencer, que nós não somos, que nós somos cauda, nós somos cabeça e não cauda. Mas na hora que alguém fala assim, vamos orar e vamos jejuar? Vamos fazer alguma coisa diferente? Para o Senhor se agradar de nós, a gente não quer. Nós deixamos tanta coisa entrar no meio do nosso culto. Nós deixamos tanto movimento, tanto barulho entrar na nossa cabeça na hora dos cultos. E a gente não adora a Deus. A gente não consegue se concentrar para adorar a Deus. Para dizer, Senhor, eis-me aqui. Olha para mim. Olha para a minha miséria. Não, eu só quero saber de mensagem de vitória. Para cima. Mas esse tipo de mensagem, irmão, não vai despertar nenhum cristão para buscar Jesus. A palavra que desperta cristão é: somos pecadores, dependentes da graça de um Deus que, se quiser nos levar para o deserto, nos leve e só nos tire de lá quando Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Então é hora de nós estarmos atentos. Vamos ficar de pé. Fazer uma breve oração. Irmãos, vou devolver a palavra para o pastor Edson, mas eu quero deixar um apelo para a igreja. Qual é o teu pacto com o Senhor? Qual é o pacto que você tem para servir ao Senhor? Em outras palavras, qual é o estilo de vida cristão que você tem para chegar ao céu? É o teu estilo, é o teu formato ou é o formato de Deus? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E daqueles que se intitulam cristãos. Porque os dias são maus. São maus. E nós não estamos em tempo de brincar de sermos cristãos. Ou a gente se santifica, ou a gente se santifica. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos renovar os nossos pactos diante dEle.